Agora o NTV News, Patos de Minas consegue a habilitação do Ministério da Saúde para tratamentos oncológicos. Começa a vacinação ampliada contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos e mais. Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Varjão de Minas. Após fuga, o autor do feminicídio tirou a própria vida. Polícia tenta identificar corpo de homem encontrado no meio rural de Patos de Minas. Moradora que teve a casa invadida por bandidos pede ajuda para localizar pertences furtados. Motociclista que se acidentou por causa de fio solto quer processar concessionária de energia. Umbanda completa 114 anos no Brasil e praticantes contam que ainda tentam vencer preconceitos sobre a religião. Estão abertas as matrículas para o Colégio Universitário do Unipam. A preparação para o segundo dia do Enem em Patos de Minas. Contran prorroga prazo para a conclusão de processos para adquirir a primeira habilitação. Ambientalista denuncia descarte irregular de esgoto no Parque do Mocambo. E Defesa Civil e município promovem reunião para definir ações relacionadas ao período chuvoso. Estas e outras notícias agora no NTV News. A Polícia Militar registrou no início da manhã desta quarta-feira uma ocorrência de feminicídio na cidade de Varjão de Minas. A vítima foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de sua residência. O crime brutal foi cometido nesta casa, que fica no bairro Campo Belo, por volta das 5h30 da manhã. De acordo com as informações, Vilmair Nogueira teria pulado o muro do imóvel onde a ex-esposa residia com os filhos e invadiu o local, dando início às agressões contra a mulher. Durante o ataque violento, Vilmair desferiu diversas facadas contra Luciene Camargos. A vítima foi socorrida, mas chegou ao atendimento médico municipal já sem vida. Uma criança de apenas 12 anos de idade, filho de Luciene, presenciou o momento do crime. O casal estava separado há cerca de 2 meses. No meio da tarde, durante as buscas pelo autor do feminicídio, a polícia localizou o corpo de Vilmair Nogueira. Segundo as informações, ele teria entrado em contato com familiares para avisar que tiraria a própria vida e onde poderia ser encontrado. A Polícia Civil busca informações para identificar um corpo em estado de decomposição que foi encontrado na noite desta terça-feira nas margens de um córrego no distrito de Alagoas, meio rural de Patos de Minas. Essas são algumas roupas e objetos do homem encontrado morto próximo ao distrito de Alagoas, em Patos de Minas, em estado avançado de decomposição. Por conta disso, não foi possível atestar ainda a causa da morte. O homem estava sem documentos e a polícia tenta encontrar algum familiar. O corpo está no IML de Patos de Minas. Uma moradora do bairro Jardim Panorâmico está pedindo ajuda para localizar diversos objetos furtados em sua residência na semana passada. As imagens de câmeras de segurança registraram os bandidos carregando os pertences da vítima pela rua. O crime aconteceu quase 2 horas da tarde. A proprietária da casa, que fica na rua José Oliveira Mota, estava trabalhando na hora em que os bandidos invadiram a sua residência e só soube do fato mais tarde, depois da polícia ser acionada. Foram moradores do outro bairro que viram os suspeitos descendo uma rua próxima e indo em direção ao matagal. Eles carregavam uma televisão. Após receber a denúncia, a polícia fez patrulhamento na mata próximo ao córrego. 2 homens foram vistos na mata, ambos com passagem policial, mas por falta de provas foram liberados. Na casa, os autores provavelmente pularam o portão e conseguiram acessar o interior do imóvel. Não havia sinais de arrombamento na residência. Eles reviraram vários pertences da vítima e levaram 2 televisões, uma de 32 polegadas e outra de 42. Além de perfumes importados lacrados, bolsas, relógios, joias e semijoias e uma mala, onde colocaram os pertences. Ao saírem da casa, os autores utilizaram a própria chave do imóvel para abrir o portão por dentro e sair. A moradora pede ajuda para identificar os suspeitos e localizar os bens levados. Quem tiver alguma informação pode ligar para 181 ou 190. A seguir, Umbanda completa 114 anos no Brasil e praticantes contam que ainda tentam vencer preconceitos sobre a religião. E a preparação para o segundo dia do Enem em Patos de Minas.
O Dia Nacional da Umbanda foi comemorado nesta terça-feira e completou 114 anos no Brasil. Em Patos de Minas, teve celebração especial. A religião foi reconhecida como afro-brasileira e alguns praticantes ainda tentam vencer preconceitos. De matriz africana, a Umbanda no Brasil foi reconhecida como religião em 15 de novembro de 1908, disseminada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. Umbanda significa curandeirismo ou arte da cura. É um sincretismo da Igreja Católica com as matrizes africanas, né? Tem muita gente que às vezes não entende, então é isso aí. É uma coisa muito pura, muito bonita, sabe? E nós seguimos com muito amor e com muita fé. Na Igreja Católica, a gente fala São Jorge, né? Aqui, por exemplo, nós falamos Ogum, né? Que são os soldados da Virgem Maria. E daí adiante. Nos rituais, os umbandistas tocam batuques, entoam cânticos sagrados, os médiuns recebem incorporações de entidades que acreditam ter poder de curar, aconselhar e mudar a vida das pessoas. A médium conta que, por desconhecimento, ainda há preconceitos à prática da Umbanda. Tem um preconceito muito grande à nossa religião. Se você diz que é de uma religião de matriz africana, as pessoas acham que é feitiçaria, macumbaria, mas se você seguir a fundo e for estudar, você vai ver que a nossa crença é uma religião linda, maravilhosa. Não existe religião ruim. Para mim não existe religião ruim. Todas as religiões são boas, desde que as pessoas se respeitam. E nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus dentro da nossa matriz africana. Aqui é um quilombo e meu avô era um escravo, minha avó foi índia e veio lá dos nossos ancestrais. A nossa religião tem os benzimentos, tem as comidas, né? São as comidas do santo, as comidas africanas. E a gente segue com muito amor para não deixar a nossa religião, a nossa crença acabar, né? Aqui nós temos o nosso congado e temos vários segmentos. O Hugo é umbandista. Vem de Carmo do Paranaíba toda semana para Patos de Minas para participar das cerimônias. A Umbanda para mim representa amor, tudo de bom. Eu sou de Carmo do Paranaíba e toda segunda-feira eu venho aqui para Patos com fé no coração. Todo dia de segunda eu venho aqui só para vir no terreiro. E Umbanda para mim é um amor e desde o dia que eu entrei foi uma felicidade eterna. Quem pratica a religião enumera as mudanças percebidas na vida e na possibilidade de ajudar o próximo. A Umbanda é a paz, a caridade, a humildade e a religião transforma a gente, ajuda nas coisas difíceis, nos momentos difíceis. A religião mudou muito a minha vida. A Umbanda para mim significa ancestralidade que eu carrego, que vem dos meus antepassados. É a religião onde eu reverencio meus orixás e através dos meus orixás eu tenho contato com todos os meus antepassados, todos os seres de luz que vieram antes de mim. A Umbanda para mim significa caridade. Caridade é o amor ao próximo, é você se doar, é você dar um prato de comida, um aperto de mão, um sorriso. Isso sim é a caridade. É vestir meu branco, colocar minha mão para o céu, agradecer ao meu Pai Maior, Xalá, e ajudar meus irmãos, me ajudar
a quem precisa. E ser ajudado, né, que é o mais importante. A Umbanda, para mim, é a minha vida. É quem conduz a minha vida, quem me dá força, quem me dá saúde, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa, a Umbanda está aqui. Tanto é que sempre que eu precisei, foi aqui que eu busquei forças, foi aqui que todo mundo me acolheu. Então, para mim, a Umbanda representa realmente a minha vida. Para todos nós, né, que estamos aqui médiuns, a gente está aqui em busca de poder desenvolver a nossa mediunidade para poder ajudar o próximo. O segundo dia das provas do Enem acontece no próximo domingo e os estudantes aguardam para passar por mais uma rodada de testes, né? Em Patos de Minas, quase 3.000 provas devem ser aplicadas. Neste ano, Minas teve 295.667 inscrições para a prova física e 5.683 para online do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Patrocínio, foram 1.335. Em João Pinheiro, 611 e Coromandel, 503. Em Patos de Minas, 2.848 estudantes fizeram a inscrição para a prova impressa e outros 126 para a prova digital. Entre eles, a Mariana Lara. Eu estou aí na jornada, para conseguir entrar numa faculdade pública, de preferência o FMG. E aí, nesse sentido, o Enem é a única forma de adentrar, na Universidade Federal de Minas Gerais. E é por isso que eu estou prestando ele, aí com muito, garra, assim, peguei firme, assim, o ano inteiro. Alguns estão fazendo a prova pela primeira vez, como a Júlia, que já tem um balanço da avaliação. As questões, elas são muito contextualizadas, Não é tanto como uma prova conteudista, e isso eu acho muito interessante da prova. E que é uma prova que eu preciso ser mais rápida nisso, já dá pra ter perceber isso pelo primeiro dia de prova. Agora o foco vem para o segundo e último dia do Enem, neste domingo, quando serão aplicadas provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Estou muito ansiosa, mas continuo estudando bastante, mantendo foco. Por isso, olhar atento nas revisões e ensinamentos da professora. Treinar matemática básica, fazer exercício, porque é a matéria que tem maior peso para o próximo final de semana. Tenham calma. Assim que você pegar a prova, primeiro dá uma refrescada na memória, olha para o horizonte, concentra e aí sim você abre a prova. Fazer também uma leitura pausada das questões, porque hoje o que a gente mais observa, a maior dificuldade está sendo interpretação de texto. Isso acontece não só nas questões de língua portuguesa, isso acontece também nas questões de outros conteúdos. Neste sentido, todos os esforços são necessários para alcançar a aprovação. Quando a gente fala de ações, a gente está falando de mais do que aulas preparatórias para o Enem. A gente está falando também de palestras, de orientação vocacional, e algumas outras atividades que possam ajudar os meninos nessa tomada de decisão sobre a profissão que eles vão querer. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Estão abertas as matrículas para o Colégio Universitário do Unipam e CONTRAN prorroga prazo para conclusão de processos para adquirir a primeira habilitação. Estão abertas as matrículas para o Colégio Universitário, que oferece toda a estrutura do Unipam aos alunos do ensino médio. Por meio de toda a infraestrutura do Centro Universitário de Patos de Minas, o Colégio Universitário proporciona uma experiência única aos estudantes. Além disso, eles ainda estão em transição para o novo ensino médio, que auxilia na formação técnica e profissional dos alunos. Esse novo ensino médio, em novo formato, onde nós temos aí diversas trilhas para ofertar, e todas essas trilhas na área de tecnologia, na área de informática, na área de saúde e direito, só são possíveis, evidentemente, em função, primeiro, de uma estrutura física excelente que nós temos aqui, uma estrutura física universitária que está sendo disponibilizada para o colégio universitário, para os nossos alunos do ensino médio. Então, imagine você fazer uma aula de biologia no mesmo laboratório de anatomia que os alunos do curso de medicina frequentam, você fazer aulas de robótica nos laboratórios de eletrônica do curso de engenharia elétrica. Então, tudo isso
é disponibilizado para os nossos alunos do ensino médio, dentro das trilhas e, evidentemente, dentro do curso normal das disciplinas. A maioria das aulas que a gente tem sobre anatomia, a gente já vai para os laboratórios de biologia aqui de medicina mesmo, e a gente sempre usa os laboratórios ali do bloco. Muito bom. É muito interessante porque a gente já tem uma noção de como que é na faculdade. Então a gente não fica tão preocupado nessa fase de mudança. Eu acho que é isso o diferencial daqui. Eles acomodam a gente na faculdade. A disciplina favorita de Maria Clara é a biologia. Ela está no primeiro ano do ensino médio e já se prepara para o vestibular. Eu sempre tive uma ideia fixa sobre ser da saúde. Então, já escolhi medicina desde sempre, nunca mudei de ideia. E pensando justamente nesta preparação para o ensino superior e o Enem, o Colégio Universitário do Unipan fornece atividades especiais aos alunos. Nas últimas 2 semanas, nós temos tido aulas à parte, no sentido de prepará-los, tanto para as provas de linguagem e humanas, quanto para as provas de exatas do Enem. E essa preparação, evidentemente, com foco único e exclusivo de ofertar não só conhecimento, mas toda uma tranquilidade, todo um preparo psicológico para que, quando chegarem, no momento de realizarem a prova, eles tenham conhecimento e tranquilidade suficiente para isso. E as matrículas para 2023 estão abertas e os pais que desejam inscrever os filhos no colégio universitário devem procurar a secretaria acadêmica munidos da documentação pessoal. Para maiores informações acerca do ensino médio aqui do Colégio Universitário do Ensino Médio no Unipan, você pode nos contactar através dos telefones 3823-0339, 3823-0121, que nós vamos ter o maior prazer em lhe atender e mostrar toda essa estrutura física, material didático, todos os nossos processos pedagógicos. Vai ser um prazer receber vocês. Vem estudar com a gente, vem que a turma é massa. O CONTRAN prorrogou em mais 365 dias os prazos para a conclusão dos processos para adquirir a primeira habilitação. A deliberação de número 265, publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, estendeu em 1 ano o prazo para aqueles que ainda estão concluindo o processo da primeira habilitação. Devido aos impactos da pandemia da Covid-19 e ao grande acúmulo de candidatos, esta é a segunda vez que o limite é prorrogado. Todas as pessoas que têm processo em andamento, que estão ativos nos órgãos e entidades dos estados e do Distrito Federal, terão prazos até 31/12/2023 para poder se habilitar, considerando a data do exame médico. O que isso significa? Um candidato que tem um exame médico que vença 18 de julho de 2023, então ele tem até 18 de julho. Por quê? Porque o exame médico não tem como prorrogar. Então este tem um prazo reduzido. Os demais que têm processos válidos poderão tentar o seu processo até 31 de dezembro de 2023. Sócia proprietária de um centro de formação de condutores em Patos de Minas, Namir Peão afirma ainda que quem iniciar o processo antes do fim de 2022 irá ganhar dias a mais para conseguir se habilitar. Independente do candidato que começar o seu processo agora, vamos imaginar que alguém faça o exame médico hoje, ele continua tendo até 31/12/2023, estender um pouquinho mais. Isso devido à grande demanda, que por causa dos vencimentos que aconteceriam agora, no dia 31/12, acumulou muita gente procurando. E, infelizmente, a gente não estava conseguindo atender, principalmente a parte dos exames. Então, com esse prazo, agora dá uma folga para quem ainda tem a intenção de se habilitar. Namir relata que a procura já havia crescido bastante com a prorrogação concedida pelo CONTRAN no ano anterior. O que a gente espera? Que as pessoas que estejam nesse caso, com esse processo em andamento e ainda não conseguiu se habilitar, que nos procure o quanto antes possível, para que não fique muito apertado até o final do ano, porque infelizmente as pessoas deixam realmente para a última hora, Então, esse prazo aí estendeu-se a todos, então é um bom momento para poder retornar. Agora vamos conferir como fica a previsão do tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color.
35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com calor e instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Rio Paranaíba, as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Em São Gotardo, de 14 a 26. E em Presidente Olegário, mínima de 17 graus e máxima de 30 nesta quinta-feira. Daqui a pouco, o ambientalista denuncia descarte irregular no Parque do Mocambo, descarte de esgoto irregular no Parque do Mocambo. Você vai ver que motociclista que se acidentou por causa de fio solto quer processar concessionária de energia. De olho em seus direitos como cidadão, o motociclista de Patos de Minas, que se acidentou por causa de um fio solto no centro da cidade, diz que entrará com processo contra a concessionária de energia. O acidente ocorreu no dia 10 de novembro, quando o motociclista aguardava pela abertura do semáforo na rua Teófilo Otoni e, após cruzar a rua Genor Maciel, se prendeu em um fio que estava solto em um poste de energia e caiu, se ferindo em diversas partes do corpo. Poderia ter sido de maior gravidade. A sorte dele é que ele não estava em uma velocidade alta, ele estava a no máximo 30 km por hora. Por isso não chegou a ter um dano pior, poderia até vir a perder a vida. O advogado Júlio Severo afirma que irá abrir um processo indenizatório em favor do motociclista. Nesse caso aí, pela negligência de não ter tomado as devidas precauções, nós vamos estar ingressando com a ação para reaver aí os danos materiais que essa pessoa teve, né, que é os custos com medicamentos. Teve o veículo danificado, suas roupas danificadas, ele machucou bastante, graças a Deus não veio a óbito e nem chegou a ter nenhuma fratura exposta, mas ele machucou bastante. O acidente ocorreu cerca de 2 meses depois do vereador João Marra sancionar a lei número 8.327, que dispõe justamente sobre a obrigação das empresas concessionárias de energia elétrica a alinharem e retirarem fios inutilizados de postes em Patos de Minas. Essa lei foi criada, por mim, pelo meu escritório, o qual busca uma forma de evitar acidentes em Patos de Minas, até inclusive foi aqui 2 acidentes já depois que a lei foi sancionada. Agora é lei, aonde as empresas têm que retirar esses fios que fica acumulando em cima dos postes aí, atravessando as ruas. Realmente é um perigo enorme para a população. Está uma situação muito grave na cidade. A gente vê aí muitos cabos soltos aí, e isso gera um transtorno e risco de vida. Até pouco tempo atrás aí também tivemos um caso aí de um ciclista que também foi muito grave. Então ele vendo essa situação, ele elaborou uma lei, foi sancionada aí pelo prefeito Falcão, e essa lei, ela não vem a falar, o ato ele é ilegal em si. Essa lei foi mais para poder vir a punir a negligência dessas empresas, com a aplicação de multas. Como a lei foi sancionada recentemente, o prazo para que as empresas sanem os problemas ainda irá se encerrar no dia 22 de dezembro. Após essa data, as empresas notificadas terão 30 dias para organizar os fios. E em caso de descumprimento, a multa é de 300 unidades fiscais do município de Patos de Minas. Júlio, no entanto, afirma que processos relacionados a acidentes provocados por fios soltos podem ser realizados independentemente da lei municipal. Qualquer pessoa que tiver qualquer prejuízo com essa situação, ela pode estar correndo atrás, ela pode aí estar recebendo a indenização por danos materiais de todos os gastos que ela tiver, que são advindas desse ilícito, e podendo requerer, inclusive em casos mais extremos, igual o do meu cliente, por exemplo, que ele machucou todo o corpo, vinha pleitear a indenização por danos morais. Direito do cidadão, uma vez que é um obstáculo que está na via pública, é um obstáculo que oferece risco para quem transita por ali, não só para quem está aí de motocicleta, mas qualquer outro veículo, até a pé mesmo, até o próprio pedestre, está sujeito a esse risco, até porque são quase imperceptíveis, essa fiação que está jogada por ali. Então, é aquela questão, se é direito do cidadão, ele tem todo o direito de entrar na justiça para requerer isso aí. Agora, se vai ganhar ou não, é outra situação, mas
que é direito reclamar e entrar em lei buscando aí essa reparação, até porque foi um acidente mais sério, ele está totalmente coberto para poder fazer essa ação aí, entrar com essa ação, como já está dizendo aí que vai entrar o seu advogado. Olha, está chovendo agora em Patos de Minas, chuva forte aqui na região central. A gente está aí com a imagem na tela, nós temos aí realmente muitos raios e durante o dia fez bastante calor, de manhã até que estava mais fresco. Mas durante a tarde, início da tarde e o final da tarde, muito calor em Patos de Minas. A previsão do tempo realmente é de chuva, de instabilidade. A gente acabou de falar agora a previsão do tempo sobre essa instabilidade, sobre esse período chuvoso, né? Nós teremos aí resto da semana com esse clima de tempo quente, com céu bastante nublado, muitas nuvens, favorecendo nessa umidade também a formação de nuvens sempre mais no final da tarde, no final do dia, com as possíveis pancadas de chuva. E essa daí veio novamente forte, né? Com bastante vento e com essa precipitação que surpreendeu muita gente que estava aí em alguns bairros aqui na região central. Você viu aí que está ventando forte, né? A gente muda de assunto porque o secretário do CODEMA, Ivanildo Alves Zica, denunciou hoje mais um descarte irregular de esgoto no Parque Municipal do Mocambo. Segundo Ivanildo, o esgoto vaza nas proximidades do Campo do Vila e escorre pela Alameda Delino Nunes Domingos, no bairro Jardim Floresta, até cair em uma rede de água pluvial que cai nas lagoas e represas do Parque Municipal do Mocambo. A informação é de que o odor na lagoa é insuportável. O problema já foi denunciado outras vezes, inclusive no dia 10 de outubro passado, após denúncia do ambientalista sobre o mesmo problema, mas em outra rua que acaba com o mesmo destino, Parque do Mocambo, a Copasa informou que o extravasamento de esgoto na rua Joaquim Guimarães Maia, no bairro Jardim Paraíso, havia sido solucionado. Sobre essa e outras ocorrências de descarte irregular de esgoto registradas em outubro, nós também procuramos a Prefeitura na época, que informou que, conforme nota da Copasa, as demandas solicitadas haviam sido verificadas para que os problemas fossem solucionados. Disse ainda que, para que a Prefeitura tome conhecimento das denúncias, é necessário que elas sejam formalizadas na ouvidoria. E quando perguntada sobre o rompimento do contrato com a Copasa, concluiu dizendo que as ações necessárias para a mudança na concessão de serviço estão em andamento, mas ainda não é possível definir data. Outra denúncia feita pelo Ivanildo nesta quarta-feira se refere à boca de lobo na Alameda Delino Nunes Domingos, no bairro Jardim Floresta, entupida. Ainda segundo Ivanildo, com as últimas chuvas, as lagoas e represas do Mocambo estão assoreando e há risco dessa lama correr para Ivan Borges Porto e Córrego do Monjolo. Ele pede manutenção. Outra situação que ele alerta é em relação à erosão no parque. Aquela árvore lá, nós plantamos ela tinha uns 4 metros longe do curso d'água. Agora já chegou nas raízes. Isso aqui, ó, eu já venho falando há algum tempo. Tem que colocar uma barreira aqui, ou de concreto, ou com um arrocamento de pedra, alguma coisa tem que ser feita aqui, senão ela vai acabar caindo. Essa situação aqui já está ficando insustentável. O município tem que tomar uma atitude e resolver o problema. Aqui, ó. Essa é a barriguda, paineira rosa. Essa aqui é a situação dela aqui, ó. Cada vez que chove um pouquinho, a água vem com muita violência aqui e acaba. Ela passava do lado de lá e agora está do lado de cá. E vai acontecendo sem nenhuma providência, né? A Copasa informou por meio de nota que uma equipe técnica concluiu hoje pela manhã a desobstrução de uma rede de esgoto na Praça Monsenhor Fleury, no Manuel Fleury, né? Monsenhor Manuel Fleury, no bairro Vila Garcia, eliminando o extravasamento que atingiu a Alameda Delino Nunes domingo. Disse que, mais uma vez, o problema foi decorrente do mau uso das redes coletoras. Nós não recebemos resposta do município sobre a denúncia de vazamento de esgoto. Em relação ao assoreamento e erosão, o município informou que será analisada ou realizada reunião para analisar a situação das lagoas do parque e avaliar as possíveis medidas que serão tomadas. A seguir, Defesa Civil e município promovem reunião para definir ações relacionadas ao período chuvoso. Patos de Minas consegue a habilitação do Ministério da Saúde para tratamentos oncológicos e começa a vacinação ampliada contra a Covid para pessoas acima de 30 anos.
Uma reunião da Defesa Civil e secretários da Prefeitura de Patos de Minas foi realizada nesta quarta-feira para definir ações relacionadas ao período chuvoso. Neste ano de 2022, pelo menos 2 enchentes do Rio Paranaíba foram registradas em Patos de Minas. Há pelo menos 4 trechos interditados em Patos de Minas. Um deles é a ponte aqui no Jardim Paulistano, que liga o bairro ao Vila Rosa. Se a gente olha bem do ladinho aqui, ó, a água está bem próxima de ultrapassar novamente o local. Depois do trauma, hora de tentar voltar à normalidade. No dia 3 de março, as famílias que tiveram casas invadidas pela enchente foram autorizadas a voltar para os imóveis. Notícia recebida com alívio por muitos. Agora, elas tentam recomeçar. Alguns pertences foram perdidos e tiveram que ir para o lixo. A expectativa era pela chegada do material doado pelo município para a faxina e pintura das residências e também pela limpeza das ruas. Sempre fiquei em alerta. Qualquer chuva que dá, a gente já fica meio preocupado se vai encher de novo, se vai ter enchente. Mas, por enquanto, a gente está mais tranquilo. Eu tenho medo ainda. Ele não pode duvidar, não. Cada vez pode vir de novo, né? Não sabe como é que é o tempo, né? Cada dia, ano que passa, vai mudando tudo. Eu tenho medo. Temendo que novos desastres possam acontecer, uma reunião com órgãos competentes e a prefeitura foi realizada. O Corpo de Bombeiros, junto aí com demais agências, a Defesa Civil Municipal, está alinhando, através de planos específicos nesse período chuvoso, e especialmente aqui nós estamos tratando do plano de emergência pluviométrica, o que foi feito ano passado está sendo atualizado esse ano, para a gente trabalhar cada vez mais preventivamente em relação a essas ações de prevenção, mitigação e preparação a esses desastres, visando aí dar uma qualidade de vida melhor, principalmente aquela população que vive ali em área de risco. Haverá empenho na captação de voluntários para ajudar nos trabalhos. Nós teremos um outro momento e que outros órgãos serão convidados para poder participar dessa preparação para o risco de desastre em relação às chuvas que poderão ocorrer no nosso município. Uma das formas do município também se precaver é por meio da criação de um gabinete de crise e decretos deixados prontos. Uma comunicação mais ostensiva sobre os cuidados a serem adotados nesse período chuvoso e um gabinete de crise previamente já constituído, porque a burocracia no setor público ela é grande, ela existe, e no caso de ter que contratar, no caso de ter que comprar insumos, a gente não pode fazer isso de uma hora para outra, então tem que organizar com antecedente. A gente já vai deixar alinhado, organizado. Caso seja necessário um decreto de emergência e posteriormente até um de calamidade, a gente já ter isso organizado, termos de referência, credenciamentos para compra de algum insumo, algum material, a prefeitura já pode e deve, aliás, deixar isso organizado para todos os anos. Análise da notícia chegando aqui no NTV News com a participação de Ludmila Bahia e com esse assunto dessa reunião da Defesa Civil, municípios, secretários, até porque no início do ano nós tivemos bastante dificuldades com os alagamentos provocados pela enchente, né, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News também. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia de sempre. Esse é um momento que precisa de um esforço conjunto mesmo do poder público, da Defesa Civil, em torno aí de apresentar soluções e antecipar um problema que pode acontecer. Então, esse é um fato. A gente viveu momentos críticos, famílias desabrigadas, tendo que serem alojadas em escolas por conta de uma situação que a gente viveu lá nos meses de janeiro e fevereiro desse ano. As chuvas nessa época do ano, elas costumam vir dessa forma que a gente está vendo, com volumosa, intensa, às vezes num curto período de tempo, como a gente viu no feriado desta terça-feira. Agora, inclusive, se a gente tiver imagem, vamos mostrar também como é que está a situação, porque agora há pouco teve uma chuva, olha só, trovoadas, como a previsão estava indicando, trovoadas, chuvas intensas, e é esse cenário que a gente tem nesse momento aqui em Patos de Minas. Não foi tão, não está
volumosa como que a gente viu nessa terça-feira, mas inspira todos os cuidados, ainda mais nessas condições meteorológicas, né, com muitos trovões aí, a gente precisa ficar atento, tomar os cuidados. Então, até a nossa câmera está sendo afetada por conta das condições, mais as trovoadas isoladas, essas pancadas de chuvas intensas, elas já haviam sido alertadas pelo INMET na semana passada. A gente continua com esse alerta essa semana em Patos de Minas, hoje e amanhã. E aí, logicamente, o município tem que criar uma estrutura, as estratégias necessárias para agir em todas essas situações. Agora, Odair, uma questão que chama atenção é que os problemas de alagamentos em Patos de Minas, a gente sabe a época que vai acontecer, a gente não tem como prever essas enchentes e tudo, que é uma coisa que a gente viu se repetir esse ano depois de 20 anos. Mas essas ruas que ficam tomadas por águas, pela água da chuva, as vias que acabam sendo danificadas, o transtorno causado aos moradores, é uma cena que se repete há muitos anos. Então é preciso do município tanto antecipar essa estratégia, caso ele tenha que fazer uma intervenção imediata, mas é preciso também criar um planejamento para que a cidade, para que os moradores não enfrentem os mesmos problemas todos os anos. É isso que a gente tem que ver agora. Também o que está sendo feito, o que é feito, qual é a solução, porque tem muito tempo que a gente assiste isso. Então, quando vai chegar a solução para esse problema que choveu mais forte e encrencou? A cidade fica numa situação complicada. Então, essa estratégia, esse planejamento tem que ser criado. Aliás, já era para ter sido criado há anos. A gente espera que essa solução aí esteja a caminho, assim como também esse plano estratégico para ação imediata, caso tenhamos aí problemas maiores com as chuvas intensas comuns nessa reta final e início de ano. O planejamento precisa ser preventivo sempre, né? Olha, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou hoje que Patos de Minas conseguiu a habilitação do Ministério da Saúde para retomar os tratamentos oncológicos por meio do SUS. No começo deste ano, o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que a habilitação da oncologia aconteceria em abril. De acordo com o chefe do executivo, o Ministério da Saúde tinha dificultado a abertura do serviço na cidade. Com a desabilitação do serviço em Patos, a Secretaria Municipal de Saúde arcava com o tratamento de alguns pacientes que precisavam do atendimento em hospitais particulares e, em casos mais graves, eram encaminhados para Uberaba, Belo Horizonte e Barretos. Em agosto, nós mostramos que a Santa Casa de Misericórdia ainda não tinha data definida para receber a habilitação. Depois de longos meses de espera, enfim, a habilitação dos atendimentos volta para Patos de Minas. Um ano, né? Desde o dia 29 de dezembro do ano passado, nós tivemos em reunião lá no Ministério da Saúde. E de lá, então, todos os dias, praticamente, acho que nós mexemos com essa habilitação de oncologia. E, graças a Deus, nós conseguimos a tão sonhada aprovação para trazer os pacientes de volta. Para pacientes em tratamento fora de Patos, há a necessidade de avaliação do oncologista. Já novos casos serão tratados na cidade. Agora nós vamos avaliar todos os prontuários dos pacientes que estão fora do município e retornando um por um a partir do momento que o médico da cidade de origem, no caso Uberlândia, se o paciente estiver fazendo tratamento lá, Belo Horizonte ou Uberaba, nós vamos pegar o prontuário, os médicos oncologistas daqui vão fazer a avaliação e uma nova consulta com esse paciente para ver em que ponto está aquele tratamento, para a gente trazer o paciente de volta para casa. De volta a Patos, os pacientes devem ser tratados na Santa Casa e também no Centro Oncológico AZ. A Santa Casa e a Clínica AZ, eles fizeram parceria, né, um contrato de parceria aí para executar esse serviço, para a gente aproveitar tanto a estrutura que já vinha atendendo a população há vários anos da AZ e agora a estrutura da Santa Casa Nova. O que é uma boa notícia, até porque a gente ficou um tempo aí vendo os pedidos, né, vendo aí as solicitações, acompanhamos o fechamento de hospital, acompanhamos também o Ministério da Saúde retirar essa habilitação de Patos de Minas e agora retomando. A gente espera que isso seja ampliado, né?
Certamente, Daí, mas é uma excelente notícia recebida com alívio por quem precisa do tratamento oncológico para toda a cidade. Porque quando a gente sabe, com o fechamento do Hospital São Lucas, há 2 anos, vários serviços ficaram comprometidos e a Prefeitura teve que fazer um grande esforço para que aqueles tratamentos que eram exclusivos do Hospital São Lucas para a população, como a hemodiálise, como a oncologia, como vagas de CTI pediátrica em Sistema Único de Saúde pelo SUS, foi uma questão que eclodiu e sem uma solução imediata. A gente ainda tem vários problemas a serem resolvidos, várias sequelas deixadas pelo fechamento do Hospital São Lucas, mas essa notícia aí, ela foi oficializada, esse anúncio já tinha sido feito pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, do retorno do serviço de oncologia a Patos de Minas, desse contrato fechado. A Santa Casa, portanto, não vai ser a única unidade a oferecer. A clínica AAZ, que já era habilitada para serviço, para fornecimento do serviço de tratamento oncológico em Patos de Minas, interrompeu ali o serviço para a maioria dos pacientes por conta que o contrato era via São Lucas, então não era direto com o município, uma questão ali burocrática e contratual. Agora passa a oferecer, porque também já tinha toda essa estrutura. Demorou um pouco, chegou. Então a gente espera aí que seja um atendimento adequado, que as pessoas não tenham que se deslocar a outras cidades em distâncias alongadas, sofrendo também com esse percurso e tenham aí o tratamento necessário para seguir com esse tratamento em Patos de Minas. Ainda sobre saúde, Luzmila, a ampliação da imunização com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos teve início nesta quarta-feira em Patos de Minas. Na semana passada, nós mostramos que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas estudava a possibilidade da ampliação do público-alvo de vacinação contra a Covid-19. E essa ampliação já acontece. A decisão foi tomada e colocada em prática nesta quarta-feira. Ao meu lado está a Secretária de Saúde, Ana Carolina Caixeta Magalhães. Ana, então qual é o público-alvo que vocês ampliaram desta vez? Bom, agora está liberado, a partir de hoje, a vacinação de Covid para acima de 30 anos. Então, quem tem 30 anos ou mais já pode procurar qualquer unidade de saúde para se vacinar. Ainda mais agora que nós estamos com os casos de Covid começando a subir novamente. Então, procura a vacinação e recomendamos aí o uso de máscara nos locais fechados, se tiver gripado principalmente, para proteger você e as outras pessoas. Ana, partindo disso, essas vacinações acontecem apenas para as primeiras doses, segundas doses ou reforços também? Isso também. Quem tem acima de 30 anos aí, já tem mais de 3 meses da última dose, que a gente toma o reforço. Quem tomou a terceira vai tomar o outro reforço. Quem tomou a segunda já toma aí a terceira. Então, praticamente a população tem as 4 doses aí, que é a média das pessoas, da quantidade de doses das pessoas que já saíram a idade para vacinar. Então, a importância de se vacinar agora, antes das festas de final de ano, principalmente, para a gente já estar todo mundo protegido. Ana, qual é a expectativa de público que procure os postos neste momento? Bom, a gente tem uma expectativa alta em relação a essa idade, porque é uma idade de adultos jovens, funcionais, que estão aí em campo de trabalho, aproximando agora do final do ano. Então, com essa subida de casos também, esse aumento de casos de Covid nos últimos dias, a expectativa é que a maioria das pessoas dessa idade procurem os PSFs, os postos de saúde aí, para tomar sua vacina. Sempre tem aquela dúvida, quais são as vacinas disponíveis? Quais hoje estão disponíveis aqui em Patos de Minas? Mas sabemos que todas são eficazes contra a Covid-19. Bom, nós temos lote de todas as vacinas, então vai depender aí do dia, do PSF, e a vigilância, ela faz o controle aí de vacina, de temperatura, de data de validade, então depende muito do dia e qual vacina a gente tem lá, mas a gente tem as 4 vacinas aí disponíveis. Suficientes? Para essa idade, acima de 30 anos, sim. Ana, pegando o início dessa nossa conversa aqui, dessa nossa entrevista, vocês do município também acompanham o Ministério da Saúde, então, na recomendação da volta do uso das máscaras? Isso, justamente. O uso das máscaras agora não de forma obrigatória, mas recomendável, principalmente para a gente chegar no final do ano e não ter casos, grande número de casos de Covid, e todo mundo poder festejar aí tranquilamente.
Tá certo, Ana, muito obrigado pelas informações. Então é isso, então. A Prefeitura de Patos de Minas acompanhando o Ministério da Saúde na volta da recomendação das máscaras e também ampliação para a vacinação contra a Covid-19. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. É porque a gente tem aumento no número de casos, tem aumentado, tem sido verificado isso. Embora o governo de Minas disse que nós estamos estabilizados, mas aí os municípios acabam se mobilizando e indicando o uso de máscaras que o Estado disse que não indicaria, não tornaria, deixaria facultativo, né? E não minimizou a situação. Nós temos aí aumentando o número de casos de Covid-19 em todo o país. E cepas novas, e aí nós temos variantes novas, né? Novas variantes aí da Covid-19, o que alerta e ampliar essa vacinação, essa imunização é importante justamente para que casos mais graves não se desenvolvam, né, Ludmila? Essa questão do uso da máscara, independente se o órgão diz, olha, é uso facultativo, como é a orientação do governo de Minas Gerais, ou a recomendação é para o uso da máscara, como diz o Ministério da Saúde, é uma tendência. Eles indicam ali o que eles acham, acreditam para aquele momento. Mas a questão do uso ou não é de cada um. É individual. Então, eu vou no local que tem muita gente, que tem circulação. Então, eu quero usar máscara, vou usar máscara. É uma escolha, neste momento é uma escolha de cada um. Nessa situação, nesse cenário que estamos de aumento de caso generalizado no Brasil, por isso veio essa recomendação do Ministério da Saúde. E na ponta cabe a cada um de nós fazer o uso ou não do item de proteção. Também fica a critério de cada um tomar ou não essa dose de reforço. Muitas cidades, inclusive, não disponibilizaram ainda porque não tem o estoque necessário para a 4ª dose. Patos de Minas é uma dessas cidades que já tem disponível e já começou a oferta para esse público que a secretária disse. Ou seja, tem mais uma arma, tem mais uma alternativa para a pessoa se proteger contra a Covid-19. Se a proteção está lá, se a alternativa está lá, que as pessoas então se mobilizem, olhem lá, vai lá e confere a data que você tomou a última dose, já tem o tempo para você tomar o reforço, porque nesse momento não dá para brincar, não dá para esperar o que vai acontecer. A gente sabe, a gente viu aí um cenário muito triste, a gente viu um cenário desolador. Absoluta certeza que ninguém quer passar por aquilo tudo de novo. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar a vacina, vamos tomar o reforço, vamos usar a máscara quando achar conveniente. Afinal de contas, aí o que vale é a proteção e a escolha está em cada um de nós. Vamos nos cuidar, né? O NTV News ficando por aqui, análise também, Ludmila, amanhã tem mais. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você vai se atualizando também lá pelo Patos Já com mais informações. 11h30 começa a nossa programação na TV com 30 minutos e a gente te espera sempre. Obrigada pela companhia, boa noite. Boa noite, até amanhã.